Boa noite, amados irmãos, amigos. Como sempre, pelas terças-feiras, nós estamos por aqui com este assunto de família. Entre as tantas coisas que já falamos, porém, ultimamente estamos lendo a mensagem Casamento e Divórcio, dada por Deus diretamente ao profeta desta era, William Mario Branham. E ele entregou para o povo no dia 21 de fevereiro de 1965. Na verdade, uma mensagem dura, direta, e porque hoje em dia há tanto disparates nesta questão sobre casamento e divórcio, e como cristãos que somos, precisamos de, vamos dizer, um norte nisto, um prumo, para saber qual é a posição correta. Então nós queremos continuar em nossa leitura, apesar, por certo, você já não lembra lá de muito coisa que já foi falado nos programas anteriores, mas recordando que Jesus foi questionado nesse ponto, mas ele disse que no princípio não foi assim. Então, esta mensagem ela nos remete a olhar o princípio quando Deus fez um casal de cada coisa. Quanto a Adão, Deus fez Adão, e mais tarde Deus tirou de Adão, da sua costela, e fez Eva, e tirou o espírito feminino de Adão e pôs em Eva. E assim vemos que Eva não é, vamos dizer, um produto original. É a única da criação que não estava na criação, foi tirado do original, que era Adão. Tudo isso é um tipo de Cristo, porque a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, ela só existe em Cristo. Assim como Eva existia em Adão. E por que Deus fez a mulher dessa forma? Deus sabia que o pecado haveria de entrar, haveria de arrastar a humanidade, e Deus colocou ambos sobre a plataforma do livre-arbítrio, porque Deus não poderia induzi-los ao pecado e depois cobrar por isso. Então pôs diante deles o livre-arbítrio, a decisão, o poder de escolher, como você tem também, como eu tenho. Cada um tem que arcar com as consequências de suas decisões. Apesar de Deus, como ele é onisciente, sabia que haveria da mulher cair e com a sua queda arrastaria o seu marido, Adão, e o pecado entraria pelo mundo. Então veja, o produto original, Adão, ele não poderia cair, mas através de Eva, como disse o profeta nessa mensagem, que ela foi feita para isto. E você questiona, por que Deus fez ela para isto? A própria queda do ser humano deu lugar para Deus manifestar os seus atributos. Entende? Agora, Deus, ele determina o que ele quer fazer, e como diz, o barro não pode dizer ao oleiro, por que me fizeste assim? Então, Deus, ele tem toda a autonomia e soberania para fazer o que ele quer, como quer, onde quiser, quando e através da pessoa. Mas nós voltamos
e vemos que com a queda do ser humano, arrastou toda a criação. O homem, como é o Deus da criação, então toda a criação passou a um estado de sofrimento. Por isso nos diz em Romanos 8 que a natureza está gemendo, esperando que o homem retorne à sua posição original. Nós vemos como que tudo anda poluído, os rios, os mares, a terra anda se acabando, os animais, plantas, e tudo está gemendo. E não somente a natureza, disse Paulo, nós mesmos, que temos o Espírito Santo, gememos esperando que este corpo seja revestido, que o corruptível seja revestido do incorruptível. Então veja, após a queda do homem, então entrou a poligamia, que na verdade não é uma vontade perfeita de Deus. Vemos um galo e muitas galinhas, um touro e muitas vacas, um cavalo e muitas éguas, e vemos até mesmo a poligamia no Velho Testamento, e hoje muitas nações, principalmente as árabes e muitos africanas, atende pela poligamia também. Mas a questão de casamento e divórcio, essa questão é a maior questão, o maior problema que há no mundo. Em todo o mundo este é o maior problema. Mas como cristãos, nós devemos voltar para as Escrituras. Porque temos que ter um ponto de fundamento firme, e o fundamento é a palavra de Deus, é as Escrituras. Não é uma igreja, não é um sacerdote, não é um papa, não é um bispo e nem um teólogo. Não, não, não. Não é um sínodo que vai nos dizer o que é certo e o que é errado. As Escrituras. Jesus disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então devemos nos basear nas Escrituras. E Jesus disse assim, em Mateus capítulo 5, ele disse, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então nós vemos que não há nenhum motivo, meu irmão, para que você deixe da sua esposa. Não há nenhum motivo. O único motivo que permite ao homem repudiar sua mulher é a infidelidade. Isso lhe dá direito, porque a infidelidade simplesmente mostra que ela não é mais aquela companheira, ela quebrou seu juramento. Agora, se o homem repudia a sua esposa por qualquer coisa, é claro, ela não vai ficar sozinha, essa moça, essa jovem mulher, ela vai casar com outro, e Jesus disse que quem casa com ela vai cometer adultério. E Paulo, em Romanos capítulo 7, diz que ela tem marido vivo. Se ela fosse viúva, tudo bem, está livre para casar, mas se tem marido vivo, não pode casar. Aí você diz, bah, que encrenca. Porque isso é uma coisa hoje em dia tão comum, casa e descasa, e vai.
Ora, as nossas leis, elas são baseadas nos costumes dos homens. À medida que vão criando costumes, vai vindo a lei para ir lapidando tudo isso. Mas não é que a lei está acima do que Deus tem dito. Por isso Jesus disse: eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E o único direito, aliás, a única coisa que dá direito ao homem voltar a se casar de novo é a infidelidade de sua companheira. Você pergunta, e a mulher, se ele tem sido infiel? O profeta, em nossa leitura anterior, você viu, ele disse, ele pode casar, ela não. Ela não. Então veja, não é porque ele foi fiel, caiu, que você tem o direito de casar com outro. Quer deixar? Pode deixar. Mas você tem que ficar sozinha. Tem que ficar sozinha. Então, isso é as Escrituras. Se nós tivéssemos os púlpitos comprometidos com as Escrituras, eu penso que hoje não haveria tanto essa questão de casamento e divórcio. Mas os pastores, eu que seja, padres, os líderes, eles têm medo de ensinar a verdade da Bíblia. Entende? Deixaram a palavra de lado e a coisa cada dia mais se torna pior. Mas vamos seguir aqui com a nossa leitura. Parágrafo 232. Sempre tem sido dessa maneira. Esse é o pacto regular de Deus ao princípio. Primeiro, antes do princípio, ao princípio havia somente um e um. Depois que o pecado entrou, então houve um homem e uma porção de mulheres. Anda dessa maneira na natureza, cada animal e seres humanos, e carne natural é animal. Nós somos mamíferos, nós sabemos disso, todos nós, veja, e é toda a natureza de Deus em continuidade. Porém, agora que os selos estão abertos, o Espírito da Verdade nos dirige à palavra. Isso explica porque todos os erros aconteceram no decorrer das eras, porque os selos não estavam abertos. Isto não estava revelado, é verdade? Notem, vocês, não se pode fazer as sombras falharem. Como eu lhes preguei ontem à noite acerca da sombra no chão, tem de aparecer certo. Como pode haver a sombra de um elefante passando no chão e um homenzinho magro e alto aparecer, se mostrar ser o elefante? Ou o elefante um homenzinho magro e alto? Agora, se vocês notarem isto em perfeito tipo, agora, há uma genuína mulher virgem que casa com seu marido e vive, e ela é uma coisa abençoada para o homem. Se Deus tivesse podido dar a seu filho alguma coisa melhor que uma esposa, ele teria dado isso a ele. Porém, ela está projetada para ser um ato sexual e nenhum outro animal está projetado dessa maneira. Nenhuma outra criatura na terra está projetada dessa maneira. Essa é a razão por que se vê poligamia, por causa disso. Foi isto que a introduziu. Agora veja, na análise final, veja. Há um Jesus Cristo, está certo? Um homem, Deus, Emanuel. Vocês creem nisto?
Porém, os membros de sua esposa são muitos, vejam, milhares e milhares de milhares. Está certo? Sua esposa, a noiva, a igreja. Vocês entendem agora? Foi por isso que ele disse a Adão, antes que o sexo tivesse sido introduzido: multiplicai-vos para encher a terra. Quando ele ainda estava no princípio, quando ele ainda era tanto macho quanto fêmea em si mesmo. Ali mostra então que a noiva tem de vir da palavra, por multiplicação espiritual. Multiplicações, vejam, enchendo a terra. Agora, no ato sexual, veja as linhas de pensamento, tem essas duas coisas misturadas. Portanto, não se pode fazer assim. Você precisa trazer isto de volta à verdade a esse respeito. No princípio. E no fim haverá um Senhor Jesus e sua noiva, muitos. Singular. Vocês entendem? Havia um Davi em um trono, um rei segundo o coração de Deus, com 500 esposas. Jesus sentado em seu trono, aleluia, no milênio, com uma esposa, como foi no princípio, criada da terra pela mão do Deus Todo-Poderoso na ressurreição de muitos membros. Aí está você. O que estamos ouvindo é isto. Há um homem, a poligamia e muitas mulheres. O galo e muita galinha. Tudo isso devido à queda. A queda. Mas nenhuma dessas mulheres, como Davi tinha 500, mas nenhuma podia ter 2 maridos. É um tipo da igreja. Cristo, sua igreja é formada de milhares ou milhões, mas nenhum pode ter 2 deuses. Mulheres, esforce-se para ser isso. Entre em Cristo. Então vocês não estarão nessa desordem imunda lá fora. Porém, enquanto você for apenas membro da igreja, tentando viver moralmente bem, você nunca atingirá isto. Nem pode um homem atingir isto fora de Cristo. Como Paulo seguiu dizendo: mas se estão em Cristo, não há nem macho nem fêmea, são todos um. Todavia, para endireitar este casamento e divórcio, de modo que você saiba o que era certo e o que era errado, agora ele claramente mostra aqui nestes tipos. Há um Cristo e muitos membros dessa esposa. Note. Ele pode nos repudiar por fornicações espirituais e falsa doutrina, a qualquer momento que queira. Porém, como você ousa tentar repudiá-lo e sair-se bem? Então, Cristo pode repudiar sua igreja por fornicação, por doutrinas, por infidelidade. Mas veja, não há como ela repudiá-lo. Então tudo é um tipo. Vemos, o homem pode repudiar a esposa e casar com outra. Mas não a mulher repudiar o marido e casar com outro. Está vendo todas as sombras e tipos aí perfeitamente balanceados? Veja a criação original. Não subproduto em nenhum lugar. Não a igreja, a noiva através da palavra. Não a mulher, o homem, cada vez. É por isso que nunca diz nada contra o homem fazer isto. É sempre a mulher, exatamente. Porém, ela pode ser a noiva de Cristo, ao ser. E lembre-se, ela sendo uma parte do homem, a Bíblia diz que ela pode. Não permito, porém, que a mulher ensine ou use de qualquer autoridade, mas que esteja em silêncio, porque foi formado primeiro Adão,
depois Eva. E Adão não foi enganado, mas o subproduto foi enganado. Salvar-se-á, porém, se permanecer na santificação e com modéstia e dando à luz filhos e tudo isto. Porque então ela se torna parte deste homem? Isto é o que traz. Então nós vemos aqui Paulo falando em Timóteo, entende? Que a mulher não deva pregar, ensinar, exercer autoridade sobre o homem. Então, mas hoje em dia, esse tempo feminista, já vão gritar, já vão dizer o quê? Ah, vocês são machistas, vocês são isso, vocês é aquilo, então direitos iguais. Porém, tem direitos, mas pelas escrituras o teu direito foi dado para o teu marido e ele governará sobre você. Eu sei que essa linguagem, eu sei que essa pregação fere o orgulho da feminista hoje em dia. Mas é a verdade, irmã. Se você é uma cristã, você fica ao lado das escrituras. Não ao lado da razão e dessa modernidade pervertida. Vamos seguir. Por que Abraão? Não. Por que Deus não matou Sara sentada bem ali, negando e mentindo bem na face de Deus? Sentado ali como um homem mortal, comendo carne, comendo pão, bebendo leite, ele disse: por que se riu Sara ali atrás? Atrás dele, na tenda. Ele nunca tinha visto, dizendo isto. Como pode ser isso? Ela disse: eu nunca disse isto. Aham. Que coisa dizer a Deus que ele é mentiroso em sua face? Porém, ele não podia tomá-la porque ela era uma parte de Abraão. Amém. Ele não podia feri-la sem ferir a Abraão. Quando aconteceu, quando Sara, Deus foi à tenda de Abraão e ali Deus disse que ia visitá-los e eles teriam um filho. E Sara simplesmente riu. Eu, velha, ainda ter prazer com meu Senhor? E Deus perguntou: por que você riu, Sara? Ela disse: eu não ri. Mas Deus podia ter tomado a vida dela, mas não tomou, porque isso haveria de ferir a Abraão. Então vocês observam que a mulher ela é vista no marido. Por isso, eu vou saindo fora um pouquinho aqui. Por isso que o cabelo representa a autoridade do marido sobre a mulher. E quando ela corta, você corta o seu cabelo, você está dizendo que o teu marido não é autoridade, não é a tua cabeça. E Cristo não manda em você, Deus não manda em você. Por isso que quando se corta o cabelo, minha irmã, você simplesmente se torna vulnerável a qualquer tipo de espírito. Porque você desrespeitou ao seu cabeça, desrespeitou a Deus, e você é vulnerável a ser possuída por qualquer tipo de espírito, pelo espírito de infidelidade e assim por diante. Por isso que a Escritura diz que a mulher não deva cortar o seu cabelo. Agora vocês, mulheres, vejam onde se encaixam. E a Bíblia diz: vocês, mulheres, sejam como Sara foi, que a si mesma se ataviava com traje decente, viveu honesta e fielmente ao seu próprio marido, amando-o tanto que ela o chamava seu senhor, o dominador, posse. E vocês, alguma das mulheres veste estas roupas obscenas e saem aqui para se exibir perante os homens?
Jesus disse: qualquer que atentar de uma mulher para a cobiçar em seu coração, cometeu adultério com ela. Então, quem é culpado, o homem ou você? Ele é um macho feito de modo que pudesse tomar este ato. Veja, e você é a fêmea que devia recusar. E por que você se exibe assim? Não é para conforto, você sabe que não pode ser. Quando você está quase morta de frio com estes shorts, veja, não pode ser para conforto. Então é isto, é para imundície. Você se recusa a admitir isto, porém é a Bíblia que diz assim, é a verdade. É um espírito imundo que está em você. Você não quer ser imunda, porém você não compreende. Espiritualmente você é imunda, porque está se apresentando imunda. Agora, um homem, seus velhos joelhos nodosos, sujos, e se ele estivesse quase sem roupa alguma, não faria qualquer diferença. Seu corpo não é tentador. Por quê? Ele estava na criação original, caráter. Devia ser, veja. Porém, você é o subproduto pelo qual tentar. Deus tem misericórdia. Que coisa! Este mundo pecaminoso. Ficarei contente quando ele terminar. Então eu vou parar de novo aqui para falar, divertir sobre as vestes. A Escritura diz que a primeira coisa, a mulher não deva vestir roupa de homem. Esses slack ou calça esporte, isso é roupa de homem. E o homem não vestir roupa de mulher. Quem faz isto é abominação, é nojeira ante os olhos de Deus. E outra coisa, a mulher deva vestir decentemente. O que é decentemente? Com moral, com pudor, de uma maneira para não chamar atenção. Mas hoje em dia essas vestes sexy, coladas no corpo, transparentes, curtas, apresentando seios, apresentando partes do corpo. E Jesus disse, se um homem olhar para uma mulher e cobiçá-la, adulterou com ela. E Deus vai te julgar, sabe, é pelo Espírito que está dentro de você. Talvez você diga, eu nunca, nenhum homem tocou em mim a não ser meu marido. Eu nunca fui abraçada, beijada, tocada por nenhum outro homem a não ser meu marido. Mas se você veste desta maneira, e vocês sabem, mulheres, que hoje as vestes, as modas, tudo está voltada para o lado sexy, para chamar atenção, para despertar a concupiscência no homem. Você quer ser provocante. Isto é, como diz aqui o profeta, é um espírito de imundície que está em você. É um espírito de imundície, não é o Espírito Santo. Deus está longe de você. E aquele dia, quando aquele homem chegar diante do juízo, Deus vai dizer, você tem aqui um pecado de adultério. E ele vai dizer o quê? Mas ela que foi a culpada. Você será chamada e será culpada deste pecado, porque você provocou. Você vestia para isto. Se você saiu na rua e 100 homens te olharam e cobiçaram, lembre-se disto. São 100 adultérios que você cometeu neste dia, nesta saída. Agora, o homem não tem muito o que cobiçar, a não ser esses artistas, esses bem formados de corpo. E quando você vê um homem muito bonito, alguma coisa cruzada na linha. Há alguma coisa cruzada por aí. Há alguma mãozinha meio quebrada por aí.
Então veja vocês, que um homem barrigudo, perna torta, joelhos nodosos, como diz, ele não tem muito que se apresentar. Mas mesmo assim, meu irmão, vista como homem, se cubra. Você sabe que essas bermudas, esses tipos de roupa, disse o profeta que isso é roupa de homens efeminados? É sim, roupa de homens efeminados. E hoje em dia tem essas calças por aí, que é o que se vê, que desce tão colante nas pernas que não tem nem como levantar, arregaçar a barra da calça, levantar para lavar os pés no ato de Santa Ceia, como manda a Bíblia. Isso é um tipo de roupa de efeminado. Se as mulheres têm que fazer roupa decente, também os homens estão partindo para a mesma área. Porque não é a moda que tem que dirigir. Bem, vamos seguir a leitura, senão vamos parar por aqui. Note, ele pode repudiar sua esposa a qualquer momento que queira, porém ela não pode repudiá-lo. Ele pode me fazer, quer dizer, Cristo pode, ele pode me lançar no pó a qualquer momento que desejar. Porém, irmão, é melhor que eu nunca tente lançá-lo ali. Eu estou liquidado. Salomão podia casar com qualquer mulher que não fosse casada. Ele podia casar com qualquer mulher que quisesse. Um sacerdote podia casar somente com uma mulher que fosse virgem. Salomão. Como Davi, ele casou, qual era o seu nome? Abigail. O quê? Houve um homem chamado, um louco, ele tinha uma esposa admirável e ele morreu. E Abigail casou com Davi. Ele era rei, não sacerdote. Veja, assim ele se casou. Porém, um sacerdote não podia fazer isso, porque tinha tocado ou tinha obtido uma mulher para ser sua esposa, que já havia sido mulher de algum homem. Assim, isso mostra a virgindade da igreja do Senhor Jesus Cristo. A noiva terá de ser inadulterada, a palavra, não uma palavra faltando em nenhum lugar, certamente. Você poderia imaginar uma noiva correta com um seio deslocado e o outro, alguma outra coisa errada? Você sabe? Essa não vai ser a noiva de Cristo, ela é perfeita. Ela é em tudo a palavra, não uma palavra faltando em parte alguma, não. Então, vamos parar por aqui, mas com este comentário. Tudo é um tipo, são tipos, você não pode rejeitar, desposar a Cristo, e nem queremos isto. Cristo e a sua noiva formada de milhões de cristãos nascidos de novo. E como vimos, Salomão comeu esposa, mas nenhuma podia ter dois. Davi era um rei e casou até com Abigail, viúva eu não lembro o nome do camarada agora, mas ele era rei. Mas um sacerdote, aqui está, um pastor, um ministro, ele deva se casar com uma virgem, porque ele é um tipo de Cristo. E nunca casar, vamos dizer, com a viúva de um outro homem qualquer. A não ser que ela foi esposa, é viúva de um outro sacerdote. Então, um homem, um ministro, ele tem que saber
mostrar que ele está nas Escrituras. Porém, você diz, e se a esposa dele falhou? Ele tem direito de casar-se, perfeitamente. E quem responde a respeito de casamento e divórcio para os crentes da mensagem é a mensagem, o casamento e divórcio. Fora disso é qualquer outra interpretação própria de alguém. Ele tem direito de casar, desde que seja com uma virgem. Isso é Escrituras. É como diz o profeta, isso é o centro. Hoje em dia é isso. No Velho Testamento, podia ter diversas esposas, mas o sacerdote só tinha uma esposa. Só uma. O homem, outros lá, que não era nada, podia ter várias. Era poligamia, mas o sacerdote não. Então, irmãos, nós temos que nos ater ao que está escrito. Ao que está na Escritura. Agora, quando a pessoa não quer um compromisso com as Escrituras, você é livre. Faça como você quer, do jeito que você pensa, anda da maneira que você acha que deva andar. E lá naquele dia final, você presta conta e vai convencer a Deus que você tem razão, sabe? Eu prefiro que caminhar pelas Escrituras, crer na Escritura, do que crer em homens, crer em religiões, crer em ideias fantásticas ou modernas. Vamos ficar com a velha Escritura. Ela é a palavra de Deus e ela é a verdade. Que Deus os abençoe e nos acompanhe nessa leitura no próximo programa, aonde vamos continuar.